Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, programa Crescendo em Cristo está começando aqui pela Rádio CPT. É uma alegria ter você na nossa companhia. Convido para estudarmos assim o capítulo de número 2 da carta de 2 Tessalonicenses. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, sim, dirigir a nossa mente para refletirmos juntos agora, por alguns instantes, na palavra do nosso bondoso Deus. O capítulo 2 da carta de 2 Tessalonicenses será, assim, dividido em duas partes. Primeiramente, faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 12 e, consequentemente, também queremos refletir nestas palavras. Logo depois, queremos dar continuidade com a nossa leitura no versículo de número 13 até o versículo de número 17, onde termina assim o capítulo de número 2 da segunda carta de Tessalonicenses. Começamos assim então pelo versículo de número 1 em diante, que nos diz assim: Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois, antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso, vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade, que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. O autor da carta de 2 Tessalonicenses faz ali, nesta primeira parte do capítulo de número 2, um pedido. O pedido nós encontramos registrado no versículo de número 2, onde ele diz: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Quando será o fim dos tempos? Essa
é uma das perguntas que normalmente o ser humano se faz. E diante disso, muitas pessoas tentam assim, seguidamente, adivinhar quando será este dia. E a palavra do nosso Deus é muito clara e ela nos diz que jamais ser humano algum saberá quando será o fim dos tempos. Por isso, o autor da carta de 2 Tessalonicenses faz este pedido ao povo, para que eles se mantenham firmes, para que eles possam assim continuar seguindo na verdade. E a verdade é Cristo Jesus, o Senhor. Pois o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes nós somos tentados a deixarmos a verdade de lado? O povo de Tessalônica também estava sendo assim tentado a abandonar a confiança em Deus, o Senhor. E seguidamente pessoas então vinham e se colocavam diante deles, e assim até mesmo eram capazes de dizer que o dia do Senhor já havia chegado. Diante disso, precisamos novamente destacar o versículo de número 3, onde diz: não deixem que ninguém nos engane com nada disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Ninguém de nós quer ser enganado. Certamente o povo de Tessalônica também não queria ser enganado. E é por isso que o autor da carta faz este pedido, este apelo. Que eles continuem assim na verdade na qual eles aprenderam, na qual eles estavam assim agora também andando. Muitos virão em nome do Senhor. Isso não apenas nos dias de hoje, mas isso também já acontecia no passado. Certamente muitos querem muitas vezes no mundo em que nós vivemos que dobremos os nossos joelhos, que passamos assim a adorá-los. E é interessante que este apelo, este conselho, não apenas vale para o povo de Tessalônica, mas ele também vale para nós ainda nos dias de hoje. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Quantas vezes, quem sabe, você já tenha ouvido pessoas tentando adivinhar, profetizar o fim dos tempos. Quem sabe você já tenha até sentido medo diante de uma adivinhação, diante de uma palavra dessas. E a pergunta é: como nós podemos fazer com que não sejamos enganados? Precisamos nos manter firmes na verdade. A verdade que é Cristo Jesus. Este Jesus que hoje se revela a nós na palavra de Deus, para que possamos nos manter sempre firmes e fiéis à verdade da palavra do nosso bondoso Deus. Pois no versículo de número 9, o autor ele diz: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Tomemos cuidado, pois muitas pessoas irão se utilizar do nome de Deus para muitas vezes enganar, para amedrontar. E diante disso, a importância de nós assim sempre de novo, dia após dia, vivermos na companhia da palavra do nosso bondoso Deus. Pois ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho.
E assim nós seremos guiados, seremos sempre de novo orientados a andarmos na verdade. A verdade que é Cristo Senhor, aquele que se entregou pelos nossos pecados, pecados dos quais nós cometemos todos os dias, pecado esse do qual foi destruído pelo sacrifício de Cristo Jesus, pecado do qual foi pago não pelos nossos méritos, não por meio daquilo que nós somos, mas por meio daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Claro, nos dias de hoje continuamos ainda pecando. Não conseguimos passar um dia sequer sem pecar. Pecamos por pensamentos, por palavras, ações. Porém, a vida em pecado, ela não pode assim fazer com que nós nos conformemos com ela. Mas nós precisamos também lutar. Precisamos nos agarrar, precisamos buscar a este Deus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, o qual destruiu a morte eterna e assim promete voltar. Por isso, confiando, crendo neste Senhor e Salvador, nos aprofundando no conhecimento da sua palavra, nós podemos continuar caminhando a nossa vida aqui neste mundo. E assim, quando conversas desse tipo, quando pessoas virem ao nosso encontro, tentando assim adivinhar quando será o tempo em que Cristo Jesus voltará, quando será o fim dos tempos, que nós possamos assim crer e confiar nele, pois ele sabe, e isso não cabe a ser humano nenhum saber, mas apenas Deus, o nosso Pai, é quem sabe. E ele o fará no tempo certo, no tempo oportuno. A segunda parte da carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, se dá dos versículos 13 até o versículo de número 17, aonde agora nós faremos então na sequência, primeiramente a leitura destas palavras e logo depois então queremos meditar também nelas. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Essas são as palavras dos versículos 13 até o versículo de número 17 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. As palavras desta segunda parte do capítulo de número 2 são palavras de ânimo, de encorajamento, onde o autor aqui expressa a sua alegria em poder ver este povo, o povo de Tessalônica, continuando firme e fiel nos caminhos de Deus, o Senhor, o qual assim escolheu a este povo. E diante dessas palavras, dessas bonitas palavras, eu quero destacar o versículo de número 14, que diz assim: foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte
na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também fomos escolhidos, nós também fomos chamados, e Deus continua chamando cada vez mais pessoas para junto dele. E esta é a missão da igreja aqui neste mundo, aqui na terra. É anunciar os feitos poderosos de Deus, o Senhor. É proclamar a sua palavra, a palavra de Deus, não uma palavra vindo de um ser humano qualquer, mas a palavra que vem de Deus, o Senhor. Por isso, nas Sagradas Escrituras, hoje nós temos a palavra de Deus. É a maneira da qual Deus se comunica, Deus fala a nós, seus filhos. E Deus continua assim nos chamando, a fim de que também possamos tomar parte na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diante destas palavras, então, do autor, novamente no versículo de número 15, ele não deixa de fazer um apelo quando ele diz: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades em que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como também na nossa carta. Que nós também possamos assim, sempre de novo, nos manter firmes e fiéis nesta verdade da palavra do nosso Deus, daquilo que ela tem assim a nos dizer. E que nós possamos, como mensageiros, como anunciadores desta palavra, levar assim este amor que Deus tem por cada um de nós, também para o nosso próximo. Pois lá no versículo 16 ele diz que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Quantas são as notícias ruins que chegam até nós todos os dias? Muitas vezes estamos fartos de notícias tristes, notícias que nos assustam. E esta é uma boa notícia. A palavra de Deus nos traz a melhor de todas as notícias, de que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos ensina a amar, um Deus que anda junto de nós, um Deus de verdade, um Deus que fala a nós, que nos dá conselhos, que nos abençoa e que faz com que nós possamos assim seguir a nossa vida, sempre na certeza de que nós não estamos sozinhos, mas estamos na sua companhia. Por isso, essas palavras, elas não apenas se aplicam ao povo de Tessalônica, mas essas palavras, elas se aplicam ainda hoje a mim e a você. Que nós possamos assim seguir a estas palavras, estes conselhos, e nos firmarmos cada vez mais na palavra de Deus. Muito bem, assim estamos chegando ao final do nosso programa Crescendo em Cristo. Foi uma ótima oportunidade poder estar em tua companhia nesse momento de estudo, de reflexão na palavra do nosso Deus, onde hoje tivemos assim a oportunidade de estudarmos o capítulo 2 da carta de 2 Tessalonicenses. Acompanhe os próximos programas. Na sequência, teremos assim também o refletir da palavra de Deus no capítulo de número 3 da carta de 2 Tessalonicenses. Um forte abraço, que Deus te guie, que Deus te oriente, e que você possa assim sempre continuar firme na verdade, nessa verdade que é Cristo Jesus, o Senhor, o qual se revela a nós também nas Sagradas Escrituras. Que Deus assim abençoe a cada um, hoje e sempre. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.